Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para refletirmos sobre a liturgia do segundo domingo do tempo comum, ano A. Essa semana nós celebrávamos na segunda-feira a festa do batismo do Senhor. Esse ano caiu na segunda-feira e a liturgia falava de um servo, o servo do Senhor. A liturgia desse segundo domingo do tempo comum do ano A volta a falar do servo. E não somente vai falar do servo, como também vai falar da vocação do servo. Quem é este servo que a liturgia nos apresenta? Esse servo, segundo o profeta, na primeira leitura, é apresentado como Israel. Israel, como nós sabemos, é o povo de Deus. O povo de Deus escolhido para uma missão. É interessante nós refletirmos que esse servo que é apresentado como Israel, sendo o povo de Deus, somos cada um de nós hoje que somos igreja. Por isso, nós precisamos vivermos a nossa vocação, cumprindo a missão que o Senhor nos confiou. Interessante que, diante das dificuldades que nós enfrentamos, nós podemos até colocar a situação que nós não somos capazes de cumprir a nossa missão, de ver a nossa vocação. No entanto, a leitura de hoje, quando fala do servo através do profeta Isaías, coloca a profecia dentro de um contexto no qual 5 séculos antes de Cristo nascer, o povo está cativo na Babilônia. E diante deste quadro, o profeta diz que o servo é chamado não somente para restaurar, trazer de volta Jacó, restaurar aqueles que se desviaram do povo de Israel, mas a missão do servo vai muito além. A missão do servo é ser luz das nações, fazer com que o nome do Senhor seja glorificado no meio de toda a humanidade. Por isso, a figura do servo se apresenta para nós hoje como missão que Deus confiou a cada um de nós, para que pudéssemos, através do nosso testemunho, através de assumirmos a nossa responsabilidade cristã, ajudarmos a ser construído um mundo melhor. E a figura do servo apresentada, é claro que a intenção do profeta era falar de um servo fiel, um servo que faria em tudo a vontade de Deus. E servo fiel, nós sabemos que é Jesus Cristo, que realmente veio como um servo fiel e fez tudo aquilo que foi apresentado ao Pai para que ele cumprisse e realizasse a sua missão.
Por isso, irmãos e irmãs, nós só viveremos profundamente a nossa missão de servo se obedecermos, se cumprirmos tudo aquilo que Deus nos pede que façamos, vivendo profundamente a nossa vocação. E nós encontramos na segunda leitura um exemplo de servo fiel que foi São Paulo. Ele se apresenta à comunidade como alguém que recebeu a vocação de apóstolo. A vocação na qual deveria ser vivida, realizando uma missão, porque toda vocação ela é acompanhada de uma missão. E quando São Paulo se apresenta à comunidade de Corinto, a primeira coisa que ele apresenta, antes de querer resolver as situações, é o seu chamado. Ou seja, ele não está ali por estar, mas ele foi um enviado de Deus para poder ajudar a comunidade. Mesmo porque a comunidade de Corinto trazia muitos problemas. Havia ali imoralidade, havia ali situações conflituosas nas celebrações eucarísticas, havia ali divisões, havia ali disputas, ciúmes, e São Paulo chegou na comunidade para ajudar aquela comunidade a resolver os seus conflitos. Então, ele vai dizer que ele foi enviado para poder evangelizar, para poder anunciar aonde pessoas ou evangelizadores ainda não tinham ido. Isso é interessante porque quando falamos em ir evangelizar onde ninguém foi ainda, a liturgia ou a palavra não quer dizer somente em lugares, em cidades, em comunidades, mas muitas vezes ir onde existe uma situação conflituosa e ninguém quer ir ali para não se comprometer. São Paulo chegou na comunidade e se comprometeu profundamente em ajudar aquela comunidade a resolver os seus conflitos. Ou seja, ele não apenas varreu a sujeira para debaixo do tapete. Ele entrou no conflito para que o conflito pudesse ser resolvido. E onde ninguém queria se comprometer para não arrumar dificuldades para si mesmo, São Paulo foi ali. Então, é esta nossa responsabilidade como vocacionado, como enviados por Deus como missionários. Porque, como eu dizia no começo, como a liturgia dizia no começo, que Israel é o servo, e o servo é todo aquele que foi batizado porque pertence ao povo de Deus como filho de Deus. Temos a nossa responsabilidade de entrarmos onde a comunidade está com dificuldades de relacionamento, para que possamos, como servo, ser ali uma ajuda para que seja resolvido o conflito ou para que sejam resolvidos os conflitos. Mas para que possamos ter esta capacidade de vivermos a nossa missão, a nossa vocação, o nosso serviço com intensidade,
como fez São Paulo, nós precisamos conhecer Jesus. O Evangelho, ele vai apresentar para nós realmente esta experiência que João Batista teve de Jesus Cristo. João Batista foi enviado para preparar o caminho do Senhor. E ao preparar o caminho do Senhor, ele ficou sendo muito conhecido. Ele poderia muito bem, por ser tão conhecido, querer se tornar uma comunidade independente. No entanto, quando Jesus veio até ele apontou para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Então, o que nós temos que fazer é exatamente isso: apontar Jesus para as pessoas e dizermos a elas que Jesus é o único que pode tirar o pecado do mundo. Então, Jesus, como Cordeiro, nós lembramos que na noite da Páscoa, no Antigo Testamento, toda a família tinha que imolar um cordeiro e passar o seu sangue nos umbrais da porta. E ao passar o exterminador, a casa que estivesse marcada com o sangue do cordeiro não teria o seu primogênito morto. Jesus é essa figura que com seu sangue ele aspergiu os umbrais da porta do nosso coração. E quando estamos marcados com esse sangue do Cordeiro, que se sacrificou na cruz por nós, nós teremos mais forças para resistirmos à investida do inimigo. Então temos que olhar para a figura de João Batista, que primeiro disse que não conhecia Jesus, não conhecia o Cordeiro de Deus. Depois, diante das obras que Jesus realizava, ele começou a conhecer Jesus como um grande homem, como alguém que fazia coisas incomuns a um homem comum. Mas depois que ele teve uma experiência profunda de Jesus Cristo, ele coloca que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que ele conheceu esse Cristo, vai dizer o Evangelho de hoje, quando o Espírito Santo, como uma pomba, pousa sobre Jesus e vem uma voz do céu: este é o meu filho amado, o meu eleito, o meu escolhido. Nele coloco toda a minha complacência, nele coloco todo o meu amor. Exatamente isso que Deus fala para nós quando nós vivemos a nossa vocação, a nossa missão, o nosso serviço com fidelidade, como viveu o próprio Cristo, como viveu João Batista. Essa mesma voz soa aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Este é o meu Filho amado, no qual coloco toda a minha complacência, coloco o meu amor,
coloco as minhas bênçãos. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejamos servos, sejamos apóstolos, sejamos missionários, porque foi exatamente para isso que Deus nos chamou quando nós fomos batizados, quando nós recebemos a graça da filiação divina em Jesus Cristo. Que nesse segundo domingo do tempo comum, ano A, nós possamos responder ao chamado de Deus, vivendo intensamente, com testemunho, com exemplo, a nossa vida de vocacionado para o matrimônio, para o sacerdócio, para a vida religiosa, servindo com amor e carinho o reino de Deus. Deixo aqui a minha bênção, eu sou o Padre Antônio Carlos Santana, Comunidade Missionária Providência Santíssima, e também trabalho no Tribunal Eclesiástico de Ribeirão Preto, como vigário judicial, paróquia Nossa Senhora Aparecida de Ninipuã, para que possamos assim cada vez mais servir melhor o reino de Deus. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos.